No nosso encontro com Jesus de hoje, nós vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, versículos de 37 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição em sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhes será limpo. Ai de vocês, fariseus! Porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo a nós também. Então Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às vossas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas, e vocês edificam túmulos para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Esse encontro de Jesus acontece com fariseus e com escribas ou mestres da lei. É um encontro que tem um público conhecedor da palavra de Deus. Aliás, um público não só conhecedor, mas eles têm um conhecimento profundo acerca de toda a Torá, de todo o Antigo Testamento. Os escribas e os fariseus eram homens que estudavam a palavra, que sabiam a palavra e que cobravam a palavra das outras pessoas, que as demais pessoas cumprissem tudo que estava ali escrito. Então não são homens ignorantes quanto à palavra de Deus, são extremamente conhecedores da palavra de Deus. É interessante o ambiente onde isso acontece. Isso acontece no ambiente da mesa, no ambiente da refeição. Aliás, a maior parte dos encontros de Jesus acontece no ambiente de refeição, né? Jesus se encontra aqui na casa de um fariseu. Ele foi convidado por um fariseu, um homem religioso, extremamente religioso, profundo conhecedor da palavra de Deus, convida Jesus para ir em sua casa. E Jesus prontamente aceita e vai tomar uma refeição com esse fariseu. Lógico que na casa do fariseu tem muita gente acompanhando, porque tem muita gente que quer fazer parte, que quer sentir ali, Jesus está presente, puxa, né, na casa de gente importante, eu tô lá também.
Então tem vários outros fariseus e tem vários escribas que estão ali juntos, né, com esse anfitrião que está recebendo Jesus. Mas o fariseu repara numa atitude de Jesus. Jesus se senta à mesa e começa a comer. Ele não lava as mãos e nem os pés, conforme o costume da época. Lavar as mãos e lavar os pés antes da refeição é não só um ato de higiene, mas é também um ato de reverência a Deus. Reverência com aquele que criou, né, e que deu condições, provisão suficiente para que naquela mesa tivesse comida. Então é um ato ritualístico de purificação para você entrar em contato com aquilo que é sagrado, que é a comida. E o fariseu nota que Jesus não fez isso. O texto não diz se ele falou alguma coisa para Jesus ou se ele só fez caras e bocas, né? E que Jesus então se sente provocado e começa a falar: ai de vocês, fariseus. O texto mostra para nós que então quando Jesus fala: ai de vocês, fariseus, porque vocês cumprem tintim por tintim da lei, né? Dão o dízimo até da hortelãzinha lá que você planta na sua casa, 10% das folhinhas você leva para a igreja. Mas em compensação, vocês não seguem a justiça e nem o amor de Deus. Os escribas ficaram muito bravos. Eles são homens que escrevem a palavra de Deus, são homens que copiam o texto sagrado, são homens que dão aula nas sinagogas, né, sobre a palavra de Deus, também são profundos conhecedores, e eles se sentem como que atacados pelas palavras de Jesus acerca dos fariseus. Então eles falam: puxa, mas olha, dizendo isso dos nossos irmãos fariseus, o Senhor também ofende a nós. E aí Jesus vira para os escribas e diz: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque vocês interpretam muito bem a lei para os outros, mas para vocês não interpretam, né? Vocês interpretam a lei para colocar fardo sobre os ombros dos outros, mas esse fardo que vocês colocam no ombro dos outros, vocês não põem nem o dedo para carregar, né? Não é o mesmo fardo que vocês colocam sobre os ombros de vocês mesmos. Ou seja, eles cobravam muito dos outros acerca da palavra, mas eles mesmos não cumpriam tudo aquilo que eles anunciavam, aquilo que eles pregavam. Nós precisamos compreender um pouquinho sobre o que Jesus quer dizer com todas essas declarações. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a intenção de Jesus não é ser contra a lei de Moisés. Pelo contrário, ele diz: porque isso que vocês fazem, né? Vocês dão o dízimo de tudo, até da hortelã, mas não estão seguindo os preceitos do reino de Deus, os preceitos de justiça, de paz, de amor. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir as demais. Jesus chama a atenção dos fariseus e dos escribas, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês realmente são profundos conhecedores da palavra e a cumprem assim, literalmente, são bem fundamentalistas mesmo. Os fariseus são muito fundamentalistas na forma como eles leem a Bíblia, né? Mas precisa ir além disso. Vocês precisam colocar amor naquilo que vocês fazem. Vocês precisam colocar, exercer os conceitos de justiça, além de conhecer muito bem, profundamente a palavra de Deus. A palavra precisa servir para trazer luz nas trevas e não para aumentar a opressão das pessoas, sobre a vida das pessoas. Então,
necessidade que a gente tem de compreender aqui o texto é que Jesus não quer ser contra a lei de Moisés, mas ele chama a atenção para a necessidade de cumprir valores que são do reino de Deus e que precisam estar claros quando a gente cumpre uma lei da palavra do Senhor. Porque a lei não existe simplesmente por vaidade, mas ela existe para cumprir um preceito divino. E os preceitos divinos são fundamentados na justiça, na paz e no amor. A palavra de Deus não pode ser algo que a gente utilize de forma superficial na vida da gente. A palavra de Deus precisa entrar nas nossas vidas e se enraizar de tal forma que as nossas atitudes sejam como frutos gerados a partir da compreensão da palavra de Deus. Em segundo lugar, as palavras de Jesus lá na mesa, junto com os fariseus, com os escribas, ela nos ajuda a compreender que quando Deus fala conosco, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Os escribas questionam Jesus: poxa, mas olha, dizendo isso sobre os fariseus, o Senhor ofende a nós também? Porque não era aquilo que eles queriam ouvir. Eles gostariam que Jesus elogiasse, que Jesus dissesse: nossa, como vocês são bonzinhos, como vocês são legais, né? Como vocês são profundos conhecedores da palavra. Mas era isso que os fariseus e os escribas precisavam ouvir? Não, eles precisavam ouvir que eles estavam cobrando demais dos outros, mas não estavam seguindo a palavra. Eles precisavam ouvir que eles são profundos conhecedores da palavra, mas eles não estavam aplicando a palavra na vida deles. Era isso que eles precisavam ouvir. E eles precisavam ouvir isso num encontro impactante com Jesus, para transformar a vida deles. Agora, isso gerou resultado? Que resultado gerou esse encontro de Jesus com os escribas e fariseus? O resultado foi o início de um plano entre os fariseus, os escribas e demais religiosos da época para tirar a vida de Jesus. Exatamente isso. Naquele momento, o final do texto que nós lemos diz que eles começaram a contestar Jesus com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para acusá-lo. Começa ali uma grande discussão, começa ali um grande problema entre os religiosos da época e Jesus, porque eles não aceitaram a palavra que Jesus levou ao coração deles. Puxa, mas o encontro com Jesus não serve para transformar a vida da gente? Aquele homem, o fariseu, não chamou Jesus para estar na casa dele. Parece, a sensação que a gente tem é que, puxa, que atitude nobre, né? Que bonito isso, ele quer Jesus com ele quer Jesus na casa dele. Não necessariamente. O encontro com Jesus só gera transformação de vida quando eu permito que a palavra transforme a minha vida. Quando eu não permito, Deus, desde o princípio, continua ainda assim nos dando a liberdade de escolha. Desde que Ele nos criou com essa liberdade. E Ele continua mantendo firme o mesmo princípio desde o início de todas as coisas. Ele nos dá a liberdade de escolher entre Ele ou não, entre o bem ou o mal, entre o reino de Deus ou as nossas próprias vaidades. E foi justamente as suas próprias vaidades que os religiosos daquela época escolheram. Eles não permitiram que Jesus transformasse a vida deles, como tantos outros, assim como Zaqueu, que foi tão criticado porque Jesus foi comer na casa de um pecador, mas agora na casa de um fariseu.
a palavra não transforma, porque Ele não permitiu. Nós precisamos nos lembrar que, em primeiro lugar, a palavra de Deus não serve para justificar a minha visão acerca da vida, mas a palavra de Deus precisa lançar luz sobre as coisas que eu vivo e precisa transformar a minha vida. E só vai acontecer isso se eu quiser, se eu permitir. Deus continua com o mesmo poder e o poder dele é transformador, mas ele não vai transformar se eu não permitir. Que esse encontro com Jesus nos ajude a compreender que é preciso ir além de ter Jesus junto conosco. É preciso desejar que Jesus transforme a realidade que a gente vive. Ter Jesus à mesa é sempre muito bom, mas é preciso dar um lugar maior para Ele na vida da gente, bem maior do que estar junto com Ele à mesa. É preciso permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida, a fim de que Ele transforme toda a realidade que nós temos vivido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós tenhamos a coragem de dizer: Jesus, tenha a liberdade de transformar aquilo que precisa ser transformado em mim.